5, 4, 3, 2, 1. E aí galera da área do cálculo, meu nome é Felipe, eu sou monitor de cálculo e hoje eu vou ensinar para vocês esse exercício aqui que ele pede apenas para derivar essa função. E esse é o exercício da questão 1, letra J, da segunda lista de exercícios da Cíntia, que é a lista de derivadas. Então, para você fazer essa questão, você precisa ter noção de duas propriedadezinhas, duas regras, que são elas: a regra de derivação básica, que é f de x igual a x elevado a n. Quando você for derivar essa função, você vai ter f' de x igual n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, você vai descer esse grau, subtrair 1 do expoente, falando numa linguagem bem tranquila. E você vai precisar saber também da regra do quociente. E essa regra, diferente da regra do produto, importa essa ordem de derivação. Por quê? Você está fazendo uma subtração. É diferente daquela soma, que não importa a ordem que você sempre vai estar somando. Aqui você vai ter uma subtração. Então a regra do quociente é o seguinte: você tem duas funções, f dividido por g, são duas funções. A derivada dessa função vai ser igual à derivada do que está em cima, f', vezes o que está embaixo. A derivada do que está em cima, aqui, vezes o que está embaixo. Menos a derivada do que está embaixo, vezes o de cima. Ou seja, deriva o de cima, multiplica pelo de baixo, menos deriva o de baixo, multiplica pelo de cima. Tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Não pode esquecer desse g ao quadrado. Na hora de prova, na hora de exercício, as pessoas se enganam muito, esquecem muito desse g ao quadrado. Porque na regra do produto, você não tem essa parte, é só o maisinho aqui em cima. Então, na regra do quociente, relembrando, precisa ter a ordem certa da derivada, e não subtração, e não esquecer desse g ao quadrado aqui, da própria função aqui de baixo elevada ao quadrado. Então, essa função aqui particularmente, a derivada dela vai dar uma coisa muito grande, porque nós vamos ter que usar a regra do quociente duas vezes aqui no caso. Uma para essa toda aqui, e mais, aliás, três vezes. Uma para essa toda aqui, uma para essa e outra para essa, para você achar um resultado certo, um resultado simplificado. Então, vamos começar. Primeiramente, nós vamos fazer sendo isso daqui o f e isso tudo aqui o g. Então, nós vamos ter que fazer passo a passo a derivada do f' vezes o g menos g' vezes f dividido por g ao quadrado. Só que de início, nós vamos colocar em função de f' de g', ou seja, vai ficar 3 sobre 5t menos 1, linha. Nós não vamos derivar direto, nós vamos fazer o passo a passo com calma. Outra coisa antes de começar é lembrar, dar um aviso. Derivadas é simples de se resolver. As regras são básicas, só que é muito detalhe. Então é importante que vocês façam todos esses exercícios com calma, fazendo passo a passo, do jeito que a gente faz aqui, colocando linha onde é para derivar e só depois derivar, para você enxergar melhor o que você está fazendo. Então, começando agora mesmo, nós vamos ter 3 sobre 5t menos 1 igual a f e 2 sobre t ao quadrado mais 7 igual a g. Jogando nessa propriedadezinha aqui, nós vamos ter o seguinte: f' de t vai ser igual, vamos lá, deriva o primeiro termo, então vai ser 3 sobre 5t menos 1, derivada aqui, né? Linha, vezes o de baixo, 2 sobre t ao quadrado mais 7. Tudo isso menos, deriva a parte de baixo aqui. Vamos fazer em função, colocando essa linhazinha em cima primeiro, para depois identificar quais são os valores. Então, vai ser menos 2 sobre t ao quadrado mais 7, linha, vezes o de cima, aqui, que vai dar 3 sobre 5t
menos 1. Agora, não se esqueçam que é tudo isso sobre o g ao quadrado. Então, ou seja, vai ser tudo isso daqui sobre essa parte aqui ao quadrado. 2t ao quadrado. 2 sobre t ao quadrado mais 7 ao quadrado. Agora, nós já temos a derivada de f' de t. Só que a gente percebe que nesses locais aqui, ó, quando você for fazer nesse ponto e nesse ponto, quando você for fazer a derivada individual aqui, no caso 3 sobre 5t e derivada de menos 1, nesse caso aqui derivada de 2 sobre t ao quadrado e derivada de mais 7, nós vamos ter outra regra do quociente. Ou seja, cada derivação dessa daqui, nós vamos ter uma regrinha do quociente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer todas essas, essa derivação e essa daqui separados aqui no canto. E depois nós vamos substituir na fórmula. Aqui, na fórmula não, na função já derivada. Onde tem esse valor nós vamos derivar e onde tem esse valor aqui nós vamos derivar individualmente. E depois só substituir para ver no que dá. Certo? Vamos começar então por essa parte aqui. 3 sobre 5t menos 1 linha. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Só fazer a divisão. Nós vamos ter aqui 3 sobre 5t menos 1 linha. 3 sobre 5t menos 1 linha. Isso daqui vai ser igual a derivada de 3, 5t e derivada de menos 1. Derivada de menos 1 é zero. Então, não vai interferir. Vamos fazer, então, a derivada de 3 sobre 5t. Derivada de 3 sobre 5t entra na regra do quociente. Então, nós vamos ter que fazer deriva o primeiro, vai ser derivada do primeiro, 0, que é derivada de 3, é uma constante, vezes o 5t. Aqui no caso vai ser menos derivada do que está embaixo, derivada de 5t, 5, vezes o 3, que é a parte de cima. Nós só estamos aplicando essa propriedadezinha aqui. O segredo desse exercício é só utilizar a regra do quociente várias vezes, o que confunde muito. Mas vamos aplicar até simplificar. Tudo isso dividido por 5t ao quadrado. Aliás, 5t elevado ao quadrado. Nós vamos ter o seguinte, 5t elevado ao quadrado. Então, nós temos que essa derivada aqui, derivada de 3 sobre 5t menos 1 linha, vai ser esse valor aqui. 0 vezes 5t, 0. Então, vai ser menos 5 vezes 3, que é 15, dividido por 5t ao quadrado. Só que esse valor vai ser jogado aqui nessa parte aqui. E nós vamos ter que fazer esse daqui para jogar aqui também. Então, vamos fazendo passo a passo com calma. Só simplificar, nós vamos ter o seguinte. Menos 15 dividido por 5 ao quadrado é 25. T ao quadrado, t ao quadrado. 25t ao quadrado. Certo? E aqui ainda dá para simplificar por 5. Nós temos o seguinte, então. Nessa primeira derivada aqui, dá para simplificar por 5. E nós temos que essa derivada aqui é igual. Aqui vai ser menos 3 sobre 5t ao quadrado. 5t ao quadrado. Isso vai ser jogado aqui para fazer essa multiplicação. Então, vamos jogar aqui esse valor e depois nós fazemos a outra derivada. Vamos lá, então. F' de t, repetindo tudo, f' de t vai ser igual. 3 sobre 5t menos 1 derivada é esse valor aqui. Menos 3 sobre
5t ao quadrado, 5t ao quadrado, vezes esse valor aqui, 2 sobre t ao quadrado mais 7. 2 sobre t ao quadrado mais 7. Menos 2 sobre t ao quadrado mais 7 derivado, né? 2 sobre t ao quadrado mais 7 derivado, vezes 3 sobre 5t menos 1. Tudo isso por 2 sobre t ao quadrado mais 7 ao quadrado. 2 sobre t ao quadrado mais 7 ao quadrado. Agora nós vamos ter que resolver essa derivada aqui. Então, para isso, eu vou mudar de folha e nós vamos continuar a partir desse ponto aqui, a partir de onde nós paramos. E vamos resolver essa derivada individualmente. Então, nós paramos nessa parte aqui, nessa equação, nesse ponto, aliás, da equação da derivada, e nós vamos continuar fazendo essa derivação aqui no canto, para ficar organizado. Então, nós temos o seguinte: derivada de 2 sobre t ao quadrado mais 7. Derivada disso. Nós vamos derivar novamente individualmente e nós vamos perceber aqui que derivada de mais 7 é zero, porque é uma constante, então não vai interferir no resultado. Então isso vai ser igual. Vamos usar a regra do quociente nessa parte aqui, no 2 sobre t ao quadrado. Então o que isso vai dar? Derivada do primeiro, que é zero, vezes, aqui o primeiro é esse de cima aqui, vezes o t ao quadrado, menos derivada de t ao quadrado, que é 2t, vezes 2. Tudo isso daqui sobre t ao quadrado ao quadrado. Então, nós já temos esse valor aqui para substituir nesse local. Então, vamos só simplificar. Isso vai ser igual. 0 vezes t ao quadrado é 0. Menos 2t vezes 2 vai dar menos 4t. Sobre t ao quadrado vai dar t à quarta. Isso dá para simplificar esse t com esse t à quarta aqui. Então, isso vai dar menos 4 sobre t ao cubo. T ao cubo. Então, nós já temos esse valor aqui da derivada. Agora é só substituir e simplificar, ver se dá para resolver alguma coisa com esses valores aqui. Então, nós temos o seguinte: f' de t vai ser igual, substituindo aqui, essa daqui a gente fez lá no início, é menos 3 sobre 5t ao quadrado, vezes 2 sobre t ao quadrado, mais 7, menos essa derivada aqui, a gente achou aqui, menos 4 sobre t ao cubo. Menos, é importante colocar também que é menos 4 sobre t ao cubo. Isso interfere bastante no resultado, se você esquecer de colocar esse menos aqui no parênteses, vezes o 3 sobre 5t menos 1. Tudo isso sobre 2 sobre t ao quadrado mais 7 ao quadrado. 2 sobre t ao quadrado mais 7, tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui a nossa questão já teria sido terminada. Tudo que a gente tinha para derivar, a gente já derivou. Só que a gente pode fazer essa multiplicação aqui distributiva para ver se dá para cortar alguma coisa, para ver se dá para simplificar com
algum valor, alguma coisa. Então, tentando simplificar, nós vamos fazer essa multiplicação aqui para ver o que dá. Então, nós temos que f' de t é igual a menos 3 sobre 5t ao quadrado vezes 2 sobre t ao quadrado. Vai só multiplicar a parte de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vai dar menos 6 sobre 5t ao quadrado vezes t ao quadrado, vai dar 5t à quarta. 5t à quarta, certo? Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Menos 3 vezes 7 vai dar menos 3 vezes 7, 21, sobre 5t ao quadrado, porque aqui embaixo é 1. Então, vai ser 5t ao quadrado. Tudo isso menos, menos vezes... Não, vamos fazer essa multiplicação aqui primeiro, depois a gente faz esse valor aqui. Então, vamos abrir um parênteses para não confundir. Menos 4 sobre t ao cubo vezes 3 sobre 5t, nós vamos fazer a mesma coisa, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 4 vezes 3, 12. Então, vai ser menos 12 sobre t ao cubo vezes 5t, vai dar 5t à quarta. Agora, nós vamos ter menos 4 sobre t ao cubo vezes menos 1. Então, menos com menos vai dar mais 4 vezes 1, 4. t ao cubo vezes 1, que aqui é sobre 1, vai dar o próprio t ao cubo. Tudo isso sobre o 2 sobre t ao quadrado mais 7. 2 sobre t ao quadrado mais 7, tudo isso ao quadrado. Reparem agora que nós temos aqui 5t à quarta com 5t à quarta. Quando esses valores são iguais, você pode realizar essa soma. Só que esse valor aqui vai alterar esse valor aqui desse termo. Então, nós vamos ter menos 6 sobre 5t à quarta, menos vezes menos mais 12 sobre 5t à quarta. Então, vamos fazer menos 6 mais 12. Então, menos 6 mais 12 vai dar mais 6. Então, resumindo aqui, f' de t vai ser igual a menos 6 vezes... Aliás, menos 6 mais 12 vai dar mais 6 sobre... O de baixo continua a mesma coisa, 5t à quarta. 5t à quarta, certo? E esses dois termos aqui não dá para você somar de cara. Então, vamos deixar eles do jeito que eles estão. Então, vai ficar menos com mais, vai dar menos 4 sobre t ao cubo. Menos 4 sobre t ao cubo. Menos 21 sobre 5t ao quadrado. Tudo isso sobre 2 sobre t ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ao quadrado mais 7, tudo isso ao quadrado. Então, gente, aqui a gente já pode finalizar, e a resposta dessa questão seria esse valor aqui. Ou seja, toda aquela derivada dá esse valor. É um número que assusta um pouco? É. Mas fazendo calma, passo a passo, a gente viu que é fácil chegar lá. Com calma. A única coisa que daria para mudar aqui, talvez, seria fazer essa multiplicação de baixo, não sei. Isolar algum termo, mas creio eu que não vai dar alguma coisa, então já vou parar por aqui. Isso vocês podem tentar em casa e perguntar para os monitores, ver qual seria a melhor opção. Mas essa daqui, creio eu que seria a forma mais simplificada já. Então, eu espero que vocês tenham aprendido e obrigado.